essa continuação do meu desafio Lendo o Caminho do Artista. Aqui a gente já tem 3 vídeos explicando um pouco mais do projeto e as 2 primeiras semanas, mas gostaria de deixar um grande contexto aqui nesse começo do vídeo, falando que esse canal ele nasceu desse projeto. Já faz um bom tempo que eu quero criar um canal no YouTube e eu encontro muitas barreiras, muito mais mentais e a própria resistência artística que a Julia Cameron fala muito nesse vídeo. Então, por que não começar o meu canal do YouTube falando exatamente sobre o quanto é difícil, apesar de ser simples, você criar, você ser uma pessoa criativa. Então, basicamente, o que você vai ver durante esse vídeo todo e nas próximas semanas sou eu fazendo 2 coisas. Tanto compartilhando a minha experiência com os livros, então quais são as minhas frases favoritas, os pontos que me tocaram, como foi minha semana e quais foram as minhas dificuldades, porque a própria Júlia, eu amo, que eu já tô íntima, eu falo Julinha no meu clube do livro, porque eu tenho um clube do livro sobre esse livro, mas é só um PS. A própria Júlia fala que esse é um caminho, não é a palavra desastroso, porque ela é obviamente muito otimista e ela escreveu esse livro, mas é um caminho que vai ser desajeitado, que vai ser imperfeito. Ela fala em uma das partes, eu vou até encontrar, meu Deus, não era nem pra fazer isso agora, mas eu vou, peraí. Não é possível controlar o seu processo pessoal, quanto mais o dos outros. Isso porque eu tô fazendo em grupo, né? Vocês irão querer se rebelar de vez em quando, recusando-se por vezes a fazer as páginas matinais e tarefas de alguns capítulos. Essas recaídas são normais. Não é possível cumprir todo o processo de forma perfeita. Portanto, relaxem, sejam gentis e se preparem. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, as mudanças acontecem em alta velocidade. Então, voltando, são 2 objetivos aqui com esses vídeos. O primeiro é compartilhar a minha experiência. E o segundo é inspirar vocês a fazerem um caminho do artista ou buscar uma vida mais criativa e mais fluida. Além disso, eu sou uma mulher viajante e agora eu tô voluntariando dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Então, o visual dos meus vídeos vai ser basicamente esse. Esse é o mais aesthetic que eu consigo e, aliás, acho incrível, porque a casinha que eu tô morando, o alojamento, tem tudo que eu preciso, mas nada aesthetic, nada bonito, então sou eu e a Mata Atlântica atrás de mim. Eu tô na 3ª semana e essa semana é recuperando o senso de poder. Hoje já é sexta-feira e eu busco sempre começar o capítulo segunda e terminar no domingo, mas essa semana ela foi bem difícil nesse sentido. Eu tô lendo o livro e eu tô gostando bastante desse capítulo e vai ter um momento onde eu vou trazer os meus principais insights, mas o que eu gostaria de falar aqui nesse comecinho é o quanto faz diferença as páginas matinais. Nessa semana eu escrevi 3 dias as páginas matinais e quinta e hoje, sexta-feira, eu não consegui escrever. E foram dias que eu percebi eu muito mais ansiosa, porque o objetivo das páginas matinais, que é um exercício que você precisa fazer durante o livro inteiro, é basicamente uma drenagem mental. É você conseguir colocar no papel suas maiores preocupações, sonhos, tudo aquilo que você fica falando pra você durante a manhã. E eu percebi bastante nos dias que eu não fiz isso, que a vozinha interior ela foi bem mais alta de um jeito não muito positivo. E eu acho que, por enquanto, esse é meu maior insight. Então eu vou fazer do limão uma limonada e vou gravar esse vídeo durante o final de semana, que vai ser o momento onde eu vou conseguir ler, fazer um encontro com o artista, fazer o encontro realmente no meu clube do livro e vou trazer pra vocês tanto os momentos quanto os insights que eu tive. Até a próxima, porque já tá ficando escuro. Tchau!
raiva, sincronicidade, vergonha, lidar com críticas, trabalho de detetive, um exercício. Esses são os subtítulos do capítulo 3 do Caminho do Artista, que é o Recuperando o Seu Senso de Integridade. E, como sempre, eu vou trazer aqui os meus temas favoritos e as coisas que mais me chamaram a atenção desse capítulo. Depois de um dia inteiro, hoje é sábado, muito voltado para o Caminho do Artista. Então, de manhã a gente teve o encontro do Clube do Livro e logo depois eu tive o meu encontro com o artista. E uma das coisas que mais me fascinam de fazer isso em grupo são, acho que 3 pontos. O primeiro é como tá todo mundo ali no mesmo barco. O desabafo de uma pessoa se encaixa perfeitamente no que a outra tá passando. Eu fiquei alguns dias sem escrever as páginas matinais e não fui a única. O segundo ponto é como cada pessoa faz o livro de maneira diferente, no sentido de realizar mesmo a leitura, os exercícios, como cada pessoa vai encontrando o seu jeito de fazer e aí você acaba se inspirando. E o terceiro ponto é como cada uma, apesar do que eu acabei de falar, que tudo é meio parecido, mas como cada uma tem seus próprios traumas, suas próprias questões, seus próprios sonhos, no sentido de em qual área artística gostaria de se desenvolver. E tem gente que nem tem isso ainda, nem sabe se quer. E eu acho isso muito, muito, muito bonito. E eu já falei um pouquinho de como foi a semana aqui, então agora eu vou focar nessa parte específica do livro, assim, das frases que eu mais gostei. Raiva. A raiva precisa ser respeitada. Por quê? Porque ela é um mapa, aqui na sincronicidade. Pela minha experiência, o universo se encaixa nos planos que têm valor, especialmente quando são festivos e expansivos. Primeiro, escolha o que gostaria de fazer. O como geralmente irá se alinhar. Dizemos que temos medo do fracasso, mas o que mais nos assusta é a possibilidade de sucesso. Enquanto a pessoa não se compromete, a excitação, a chance de recuar e sempre a ineficiência. Lembre-se de que mesmo se tiver realizado uma obra péssima, ela pode ser um degrau necessário para galgar até seu próximo trabalho. E nessa parte do crescimento aqui do livro, foi onde eu mais sublinhei coisas que eu achei mais interessante, porque eu sinto que eu tenho essa vontade de criar, de ser mais criativa, e tudo que a gente já falou até agora foi muito sobre o perfeccionismo, que eu acho que é um dos meus grandes pontos de ser muito crítica, mas aqui ela falou um pouco sobre a velocidade disso. E aqui ela diz: o crescimento é um movimento para frente, mas errático. 2 passos para frente e 1 para trás. Lembre-se disso e seja gentil com você. A recuperação criativa é um processo de cicatrização. Você será capaz de coisas incríveis na terça-feira, mas na quarta talvez volte atrás. As páginas matinais vão parecer inúteis. Não são. Devagar se realiza, fazendo aquela analogia com devagar se vai longe. Pratique ser bom para si mesmo, de formas pequenas e concretas. Olhe para a sua geladeira. Você está se alimentando bem? Tem meias? Um jogo de lençóis a mais? Que tal uma planta nova para casa? Você não precisa guardar tudo. Que tal se desfazer de algumas roupas velhas? E aqui ela fala da importância da gente se mimar, se dar carinho, se considerar importante no dia a dia, e ela faz isso durante o livro inteiro. Quando a gente pensa na atividade das páginas matinais, do encontro com o artista, realmente ler isso e fazer as tarefas é uma forma, ao meu ver, de se mimar e caminhar para esse nosso objetivo de se tornar mais criativa. Hoje, durante o Clube do Livro, eu consegui resumir bastante o que esse capítulo me fez sentir. Eu acho que o primeiro passo é que foi uma semana realmente mais difícil de acompanhar, como eu já falei por aqui. E eu fui lendo e eu senti quase como se eu estivesse sendo abraçada pelo capítulo, principalmente nessa parte do crescimento, porque a gente quer que seja perfeito, mesmo quando a gente está fazendo um livro sobre a dificuldade de você criar as coisas, a gente quer estudar sobre a criatividade e resistência, sendo perfeito e ignorando a existência da resistência. Sei lá, pelo menos eu sou assim. E foi muito interessante ler o livro e eu comecei a me acalmar desse sentimento que eu tô atrasada e que é um sentimento que dá vontade de desistir, né, do canal do YouTube, do processo. Do Clube do Livro eu não tenho, porque eu amo as meninas e todo sábado de manhã eu tô lá muito feliz, mas há esse sentimento de, já que eu não fiz perfeito, eu não quero nem fazer. E como eu resumo esse capítulo? Eu entro nessa frase que eu li pra vocês agora, que primeiro você precisa escolher o que você gostaria de fazer e não se apegar tanto no como. E eu sinto que eu tenho essa dificuldade de escolher, já que são tantas possibilidades,
oportunidades. E escolher é uma responsabilidade, né? A partir do momento que você escolhe um projeto, eu com a minha newsletter, eu com o meu canal no YouTube, você com qualquer coisa relacionada com a sua vida que você tem vontade de criar. A partir do momento que você escolhe o quê, você tem essa responsabilidade e aí entra nesse ponto que ela falou. Enquanto a pessoa não se compromete, há excitação, a chance de recuar e sempre há ineficiência. Então a importância de você escolher o quê para também você ter esse sentimento de direcionamento e comprometimento. A partir disso é você entender que esse crescimento possui a sua própria velocidade e que talvez você faça uma obra péssima, mas que ela é um degrau necessário para atingir talvez o seu ponto final e entender que toda vez que você for magoado tanto pela crítica dos outros quanto com a sua própria crítica, é muito importante você não falar assim: ah, Lígia, não tem importância, vamos seguir reto, vamos fazer o vídeo da próxima semana. Ignorar que essa crítica doeu. E ela falou disso aqui no momento que ela lançou uma comédia romântica chamada God's Will e teve uma crítica muito ruim nos primeiros dias e que ela teve essa vontade de desistir, que ela foi magoada. Ela se levou para passear, fez uma lista de elogios e de críticas positivas anteriores, porque segundo ela, os antídotos para a vergonha são o amor próprio e o autoelogio. E aí ela falou a importância de não falar para ela essa frase que eu acabei de dizer de ai, não tem importância, e sim dizer ao meu eu artista que você vai superar. Eu acho que é uma forma de você levar a sério essas dores que pra mim, honestamente, é muito mais eu comigo mesma, a minha autocrítica, do que quando eu escuto alguém de fora falando sobre o meu trabalho. Agora só falta fazer as tarefas, são 10 tarefas essa semana, e algumas delas eu achei muito interessante, de novo falando muito da infância. E assim, quem faz terapia sabe, né, gente? 30 anos nas costas e ainda falando sobre pai, mãe, infância, crítica, bullying, enfim. Eu volto aqui como foi fazer as tarefas. Eu queria que você fechasse os olhos comigo e lembrasse da sua criança. Eu queria que você lembrasse o que você gostava de fazer, quais eram seus hobbies, apesar de ser uma palavra muito adulta. O que te enchia de alegria, o motivo da sua risada, o que você fazia depois da escola, quais desenhos você gostava de assistir. Eu quero que você lembre 5 características suas da sua infância. E ao mesmo tempo lembre de 5 momentos onde você sentiu orgulho por si mesmo na sua infância. Pode ser uma matéria que você tirava notas boas, pode ser um amigo que você defendeu em alguma briga da escola. O final da semana foi basicamente sobre isso. E eu tive a linda sincronicidade de fazer esses exercícios aqui no Parque Nacional do Iguaçu, na sede onde eu tô ficando, no Dia das Crianças. Eu fiz uma, tipo melequinha, assim, que eu chamo de leite condensado com Nescau e Semexe, que era um prato que minha avó fazia pra mim. Um prato. Sei lá, minha avó deixava comer o quanto eu quisesse disso quando eu tava na casa dela. E eu fui preenchendo essas perguntas. E eu acho muito lindo o quanto o caminho do artista, ele volta pra nossa infância. E o quanto qualquer tipo de autoconhecimento que você se aventure vai provavelmente olhar pra sua criança interior. Eu vim finalizar esse vídeo no mesmo lugar que eu vi vários macacos passando, sabe, nesse arco, no caminho para chegar onde eu tô morando aqui. Porque foi muito mágico esse momento hoje.
E também porque eu sinto que estando aqui perto da natureza, voluntariando nesse lugar, eu tô em contato direto com a minha criança. Quando eu era adolescente, eu queria muito fazer biologia. Eu já quis ser veterinária. E quando eu saí para começar a viajar ao mundo em 2023, nos meus maiores sonhos, eu não tinha criatividade para me imaginar aqui em 2025 morando nesse lugar. Eu não sei como não ser coach. No final desse vídeo, tipo, acredite nos seus sonhos. Mas é isso, só acho que afirmar o quanto tá sendo especial pra mim fazer esse livro, o quanto tá sendo especial pra mim fazer em grupo. E de novo, eu tô pensando em lançar novos grupos pra gente fazer em conjunto, mas independente, cria um grupo aí das suas melhores amigas, faz você um grupo no seu Instagram. Eu acho que é um livro pra se fazer em grupo, potencializa bastante essa caminhada. Então eu tô feliz com o Clube do Livro, eu tô feliz com esse canal do YouTube, eu tô feliz com onde eu tô morando e eu tava muito infeliz quando eu comecei a viajar. Então... é isso. Se eu inspirar uma pessoa a se olhar de uma forma mais carinhosa, gentil e tomar cuidado, colocar em um papel, em um zelo, eu não sei como explicar, mas é assim, pegar aquele seu sonho de criança, de ter um blog, ter um livro, o que for, que você sabe que tá me escutando, e cuidar disso com carinho, ai, eu não sei explicar, eu acho. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu, através desse vídeo, estiver inspirando uma pessoa a olhar para sua infância, resgatar aqueles sonhos e começar com nossos passos bambos mesmo de adulto que já teve insegurança, de adulto que já passou por um monte de trauma, um monte de coisa, mas também de adulto que consegue tomar decisões, que consegue, mesmo aos poucos, entendendo sua classe social, as coisas que você tem em mãos, né? Eu não tô dizendo que qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa. Entendendo a sua realidade, consegue tomar decisões para caminhar para uma vida que faça sentido para você. Se eu inspirar, eu fico olhando pro lado porque tem um monte de animal, tipo passarinhos, etc. E é um lugar que eu fico querendo observar tudo. Mas se eu inspirar uma pessoa a olhar para esse lado criativo e para essa fluidez que é possível sim ter na sua vida, eu já tô muito feliz. Até semana que vem. Beijos!